Olá, boa noite, sétimo período, tudo bem? Hoje, dia 29 de abril de 2020. Estou gravando esse vídeo agora por volta das 18h20. Vocês do quinto A assistirão hoje. O pessoal do quinto B estará me assistindo quase que uma semana depois. Provavelmente não vai mudar nada em termos de nulidade até lá, mas, enfim, ou vai, né? Porque trata-se de um assunto até bastante volátil, vamos dizer assim. Mas o fato é que hoje nós estamos juntos aqui para tratar do tema nulidades. É um tema bastante espinhoso, é um tema bastante controverso, é um tema bastante casuístico, né? No sentido de que se trata de um assunto pouco sistematizado, até pela dificuldade do assunto, e também considerando uma sequência de revisões ou de reformas no Código de Processo Penal que alteram, né, a sua configuração e dão margem à permanência de dispositivos no nosso Código de Processo Penal que já não se adequam a uma realidade processual ou uma realidade normativa. Isso acaba dificultando bastante a tarefa do aplicador, né, da lei penal, da lei processual penal, e também o nosso papel na academia. De qualquer modo, quero falar para vocês, nós faremos alguns vídeos hoje, nós não esgotaremos, obviamente, esse assunto hoje, mas eu vou trabalhar aqui com o Renato Brasileiro, né, promotor. Essa minha versão é uma versão um pouco antiga. Hoje, o manual do Renato Brasileiro ele é em volume único. Eu ainda tenho essa versão que tinha 2 volumes. E para balancear, né, para contrabalancear, estou trabalhando também com o excelente Auri Lopes Júnior. Então, vocês vão encontrar, durante a apresentação, citações de ambos os autores, pegando aí um promotor e um advogado extremamente combativo e bastante competente, tanto no cenário da advocacia criminal, como no cenário do magistério, né? Excelente autor, inclusive. Bom, vamos começar a trabalhar esse assunto, então. Como eu disse, hoje em processo penal nós vamos trabalhar nulidades, tá? Vamos fazer o início do estudo das nulidades. Vamos dar uma olhadinha, então, em nulidades no processo penal. Qual seria o propósito, né, da previsão de digamos assim, sistema, não no sentido de sistematização perfeita, mas no sentido da previsão das nulidades em razão de determinados vícios processuais, defeitos processuais que porventura possam surgir durante o processo penal. Então, o propósito da previsão de nulidades no processo penal é conferir cogência às regras processuais, assegurando-lhe maior previsibilidade. Então, por que existem as nulidades? Por que as nulidades são previstas? Para que se obrigue o operador do direito a cumprir as regras processuais. Da mesma maneira que nós temos tipos penais que estabelecem modelos de conduta punidas pelo Código Penal, nós também temos tipos processuais, que são modelos de procedimentos, modelos de atos processuais que devem ser seguidos. Então, também é adequado eu falar em tipicidade processual. A partir do momento que a lei estabelece um modelo processual, a lei, obviamente, deseja, né, o legislador deseja que este modelo seja obedecido pelo aplicador da lei penal. Mas, se não houver esta obediência ao modelo de realização do ato processual, algum sistema deve existir para que se obrigue, para que se possa obrigar o operador do processo penal a atentar para aquelas regras procedimentais previstas em lei. Então, não existissem, né, se fosse o caso de não existirem as nulidades, o estabelecimento de regras para os atos processuais, né, de formas processuais, como determinado ato processual deve ser realizado, elas não teriam qualquer caráter imperativo, elas funcionariam como meras recomendações. Nós sabemos, vocês já são alunos do sétimo período,
que muitas das regras processuais no Código de Processo Penal realmente vigoram como meras recomendações. Não são poucos os exemplos que nós já tratamos em sala de aula e trataremos também no grupo temático logo mais, seja para relembrar, seja para reforçar esta compreensão. Bem, mas, de qualquer modo, o grande propósito, então, da previsão das nulidades é conferir esse caráter cogente, conferir esse caráter de imperatividade às regras processuais e às formas processuais, já que se entende, dentro de uma visão constitucional do processo penal, que a forma processual é garantia. Então, a forma como determinado ato processual deve acontecer é uma garantia, inclusive voltada para o respeito de um princípio fundamental, um princípio constitucional. Tudo bem? Muito bom. Vamos dando sequência aqui. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse sistema de nulidades. Como eu já tinha dito no começo, né, esta terminologia sistema, ela não é realmente adequada para designar o tema das nulidades. Aqui nós já começamos a trabalhar com as ideias do professor Aurí Lopes Júnior, que é bastante crítico em relação a este assunto, né? Então ele aponta aqui uma falta de sistematização legal da matéria no CPP brasileiro, que é agravado pelas inúmeras reformas pontuais que o Código de Processo Penal sofreu. Vamos pensar aí na maior reforma recente, a reforma de 2008, que inverteu toda a lógica procedimental, toda a morfologia dos procedimentos no processo penal. E o Aurí também reputa como um dos fatores principais para que ninguém se entenda, que ninguém fale a mesma língua em relação às nulidades, o caos jurisprudencial sobre o tema, né? Uma vez que o humor dos tribunais superiores, principalmente, eles oscilam de acordo com eventuais pressões de determinados grupos sociais, principalmente grupos que defendem um punitivismo mais exacerbado. Tudo bem? Então, as garantias processuais acabam oscilando, ou a defesa dessas garantias procedimentais, do tipo procedimental, acaba oscilando, inclusive nos tribunais, por conta de pressões externas, pressões sociais externas. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nas categorias das invalidades. Aqui, tanto Aurí Lopes como Renato Brasileiro, trocando em miúdos, eles falam as mesmas coisas, eles têm o mesmo discurso em relação às categorias das invalidades. Invalidades é uma terminologia utilizada mais pelo professor Aurí para designar as nulidades, os defeitos processuais, mas estas categorias iriam desde meras irregularidades até o extremo oposto da inexistência. A inexistência, por exemplo, quando nós falamos, recentemente, inclusive, né, nos elementos da sentença, uma sentença sem o dispositivo. Não se trataria nem de uma sentença nula, eivada de uma nulidade absoluta. Se trataria de uma sentença inexistente, porque para essa sentença sem dispositivo, né, falta um elemento essencial para o ato que sequer permite que ele ingresse no mundo jurídico. Então, a sentença sem dispositivo, nós tratamos à época, recentemente, é uma não sentença. As meras irregularidades, né, no oposto menos grave, né, das invalidades ou dos defeitos mais leves de um ato processual, são defeitos de mínima relevância que não afetam a validade do ato processual. Erros materiais, erros de grafia no nome, envio para um escrevente equivocado, que depois pode ser contornado de maneira muito fácil e muito simples. Essas seriam meras irregularidades que não repercutem na validade do ato processual, portanto, elas não estariam sequer dentro deste outro patamar em que a validade do ato processual passa a ser questionada, que seria a partir das nulidades relativas, passando pela nulidade absoluta, chegando, inclusive, a um defeito
que possa acarretar a absoluta inexistência do fato. Tudo bem? Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Estamos nos aproximando dos 10 minutos, acho que até já passamos um pouquinho, para que a gente continue tratando agora, no próximo vídeo, das nulidades relativas e nulidades absolutas. Até breve.